Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de entrevista, então fiquem ligados aí que a gente vai ter uma entrevista imperdível em um dia de desemprego, então a gente vai falar sobre isso e a gente também vai repercutir aí as falas do Jean Paul Prats e por que a Petrobras caiu tanto ontem. A gente vai explicar tintim por tintim para vocês. Mas antes disso, bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, seu desemprego, a gente vai repercutir isso. Vamos repercutir também a qualidade do desemprego com a nossa entrevistada, Karina Fernandes, que é professora e economista. Ela trabalha com isso, então a entrevista vai ser pautada nisso. Mas vamos também falar um pouco da Petrobras, que teve falado do Jean Paul Prats, perdão aí, gente. Mas antes de tudo, já que tem entrevista hoje, então o dia está cheio, vamos já colocar a agenda do dia aí para os nossos telespectadores saberem o que vão enfrentar, Débora? Hoje é um dia aí de muitos PIBs sendo divulgados, né? A gente teve várias leituras aí de crescimento de produto interno bruto em diversos países, então a gente tem França divulgando PIB, a Turquia, a gente teve a Índia também, mas ainda do terceiro trimestre aqui no caso. A gente tem também vendas no varejo na Alemanha, então dados aí importantes sendo divulgados no comecinho da manhã, principalmente ali na Europa, na Eurásia, vamos pensar assim. Às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação, né, já teve, na verdade, a divulgação da PNAD contínua trimestral com o trimestre encerrado em janeiro. Esse dado a gente vai trazer aí bastantes detalhes para vocês. Em seguida, a gente tem aí o CPI e núcleo, né, preliminar de fevereiro da Alemanha, então o índice de preços ao consumidor e o núcleo do índice de preços ao consumidor, ambos preliminares, porque como se fosse aí o nosso IPCA 15, vamos pensar assim, ambos preliminares do mês de fevereiro. Fluxo cambial sai às 10h15, né, na verdade saiu às 10h15 agora no Brasil. A gente tem dados de auxílio-desemprego sendo divulgados nos Estados Unidos agora às 10h30 e a estrela do dia aí no cenário internacional, os gastos com consumo pessoal, renda e também aí gastos com consumo e o núcleo do índice de gastos com consumo pessoal, o famoso PCI, eles foram divulgados agora às 10h30 da manhã. E já adianto que vão mexer bastante hoje com o mercado, porque esse era o dado mais aguardado aí da semana, pensando no cenário internacional, depois da segunda leitura do PIB dos Estados Unidos. Então, um dado bem importante, a gente vai passar aí por cima quando formos falar aí da abertura do mercado. A gente tem também vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos. O presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, participa de eventos institucionais hoje e a gente não tem só ele falando, a gente tem uma série de dirigentes do Fed hoje também aí participando da agenda, participando de eventos, então a gente deve ter um dia aí também com um pouco de centralidade nisso, sobretudo aí no período da tarde, porque o mercado está tentando realmente buscar essa sinalização aí de condução de política monetária dos Estados Unidos e agora que saiu o PCI, a gente pode inclusive ter uma sinalização diferente. PCI, como eu sempre falo, um dado que o Banco Central dos Estados Unidos acompanha bem de perto para a condução de política monetária. Então, a gente tem a combinação aí dos dois, isso pode trazer alguma movimentação no meio da tarde. A gente também tem no fim do dia o PMI Composto Industrial e de Serviços de fevereiro, divulgado pela NBS aqui, não é o S&P Global, na China, e depois a gente tem o S&P Global, sim, divulgando o PMI composto de fevereiro. A gente tem as duas divulgações hoje à noite e durante o dia a Christine Lagarde continua participando aí de reunião no G20 em São Paulo. Vamos agora então já para o nosso giro de mercado aqui, vamos falar como que fecharam os mercados ontem à noite, a notícia que a gente sempre coloca para vocês, aí sugestão para tratar sobre o que vocês podem esperar no dia, como fechou os mercados na Ásia. Mas, Débora, vamos lá falar rapidinho aí de como que o mercado asiático se comportou aí durante essa manhã. Bom, hoje a gente teve aquele famoso comportamento misto no mercado asiático, isso porque a gente tinha uma grande ansiedade, uma grande expectativa pelo índice de preços de gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos. Esse dado só ia sair às 10h30
e o mercado asiático fecha aí no nosso horário, perto das 6h30 da manhã. Então a gente teve ali uma grande expectativa por esses dados depois de um dia mais negativo em Nova York. Então a gente tem esse movimento negativo de Nova York chegando aí na Ásia pela manhã, junto a essa expectativa por esses dados que podem dar algum sinal de condução de política monetária, como eu falei. Então o mercado ficou bastante cauteloso aí em relação a esse dado, essa divulgação. Mas o Xangai Composto acabou se descolando do restante da Ásia. Na verdade, os mercados chineses acabaram se descolando de uma forma geral do restante da Ásia. E a gente vê aí uma alta de 1,85 no Xangai Composto. Por que isso aconteceu? O que levou o Xangai Composto aí a essa alta, mais uma vez, descolada do restante da Ásia? A gente teve uma divulgação hoje, um anúncio de um novo estímulo de mercado financeiro. Então, a gente tem alguns pacotes ali sendo divulgados na China, de pacotes de estímulo à economia e também pacotes de estímulo ao mercado financeiro. No caso aqui, foram novos estímulos de mercado financeiro, inclusive ali tentando regulamentar e tentando ali até estimular o mercado e regulamentar ali algumas operações com derivativos. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, algum estímulo mesmo, uma medida sendo tomada em relação ao mercado financeiro para tentar alavancar ali as negociações e tentar alavancar o Xangai Composto e o mercado financeiro chinês de uma forma geral. E aí a gente teve uma boa repercussão, o mercado reagiu super bem a isso. Hoje, Xangai Composto subiu 1,85. Então, mais uma vez, aí a China se descola do restante por conta aí de anúncios de estímulos que estão a toda aí nesse comecinho de ano, desde que veio o Ano Novo Lunar Chinês. Após isso, só estímulos sendo divulgados por lá. E a gente tem até expectativa de mais estímulos aí em março. Então, isso deve ficar muito no radar do mercado, porque a gente está falando de China e a gente está falando de um grande motor aí global. Vamos então agora para o Brasil, porque saiu a taxa de desemprego aí no trimestre finalizado em janeiro e você teve um aumento do desemprego, né? Porque se a gente for pegar em relação ao último trimestre, ela ficou estável, né? Mas no trimestre encerrado em dezembro, ela deu uma alta, né? Você estava com 7,4 de taxa de desemprego e agora a gente tem 7,3. A gente coloca o gráfico aqui para vocês para mostrar aí como que funcionou. Então a gente vê que estava em queda constante aí desde o mês de abril, né? Desde o mês de março, entre março e abril do ano passado, e agora voltou a subir, né? Isso aí é um fator bem sazonal, a gente já adianta para vocês, porque em janeiro a gente tem o final das vagas temporárias. Então, muita gente que tem vaga temporária, que foi contratada principalmente para as vendas de fim de ano do comércio, acabam tendo seus contratos encerrados. Isso daí aumenta a taxa de desemprego. Tanto que, se a gente for observar o tipo de desemprego que mais se aumentou durante esse mês, a gente pode colocar inclusive no próximo gráfico, a gente vê que a alta foi maior entre aquelas pessoas que estavam sem carteira assinada. Você vê, em comparação no setor privado com os sem carteira assinada, você teve mais gente perdendo seus postos de trabalho nesse setor, de 84 mil comparado com 23 mil com carteira assinada. Dos trabalhadores domésticos, 86 mil pessoas a menos nos postos de trabalho em comparação a 5 mil com carteira assinada. Até no setor público, 97 mil menos pessoas com carteira assinada, né? Se comparar com pessoas com carteira assinada, a gente tem 86 mil, a gente tem 11 mil, né? Um aumento de 11 mil, né? Então a gente vê aí que em todas as categorias, até por conta própria, 98 mil a menos com carteira assinada, né? Então a gente teve esse efeito. Então a gente vê, inclusive a renda melhorou, né? Então a gente vê, Débora, que o mercado de trabalho ele parece estar um pouco melhor, ele parece estar com uma situação até que vantajosa, até caiu menos do que estava sendo esperado aí pelo mercado, mas a gente vai chamar agora a nossa convidada para debater se realmente existe essa melhora de fato no mercado de trabalho. Tudo bem, Karina? Professora, economista, Karina Fernandes, fala o seu bom dia para todo mundo. Bom dia, André, bom dia, Débora, bom dia a todo mundo que nos assiste.
É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Maravilha, Karina. Vamos então já aqui começar a nossa entrevista, né? Porque a gente acabou de falar que os dados da PNAD parecem mostrar um mercado de trabalho melhor do que estava anteriormente, né? A gente tem um aumento da renda, o desemprego está bem menor do que a gente tinha há um ano atrás, né? Mas a gente ainda tem grandes preocupações aí em relação à qualidade desse emprego, né? Então você pode falar um pouquinho mais aí sobre a qualidade do emprego que está sendo formado, a qualidade do emprego médio do brasileiro hoje? Posso sim. Eu acho que é importante a gente começar a falar de mercado de trabalho no Brasil, pensando que em mercados, no plural, porque a gente tem no Brasil uma realidade que você mesmo mencionou agora na apresentação, entre o trabalho formal e o trabalho informal. Estou pegando aqui dados da PNAD contínua também, não o que saiu hoje, mas o que consolidou no último trimestre de 2023, que demonstra para a gente que a cada 10 brasileiros, a cada 10 trabalhadores brasileiros, 4 estão no mercado informal de trabalho. Então, a gente tem uma caracterização, como eu disse, de um duplo mercado de trabalho no Brasil. Por um lado, a população que consegue, né, acessar um trabalho formal, e aí a gente sabe, em todos os direitos e todos os direitos trabalhistas contidos nisso, e o mercado de trabalho informal, que também tem muita relação com a qualidade do trabalho. Outra caracterização importante para a gente fazer, para a gente ter em mente, quando a gente fala de mercado de trabalho no Brasil, é que no ano de 2023, como você também mencionou, a gente teve uma criação de aproximadamente 1,5 milhão de vagas formais no país, o que é muito positivo. No entanto, tentando também fazer essa comparação com o mercado de trabalho informal, a gente tem uma aceleração maior do mercado informal no Brasil do que o mercado formal. O que eu estou querendo dizer com isso? Temos um resultado positivo, né? Inclusive, só fazendo um parênteses, dessas 1,5 milhão de vagas criadas, majoritariamente, 90% aproximadamente, está na juventude, está ali no pessoal de 18 a 24 anos, e está também caracterizada a uma população de um grau de instrução de ensino médio completo, o que também é muito positivo para a gente pensar, de fato, né, no mercado de trabalho, quem precisa trabalhar, em quem precisa entrar no trabalho. Então, a gente tem essa caracterização que é positiva, mas, por outro lado, a gente teve uma aceleração, como eu mencionei, do mercado informal mais rápida do que do mercado formal. E, por fim, algo que a gente precisa mencionar também é que, se a gente for pegar um mapa do Brasil, a informalidade ela é maior no norte e no nordeste do país. A gente tem estados como, por exemplo, o Maranhão, que você tem mais de 55% dos trabalhadores do Maranhão na informalidade. E aí, a gente tem que mencionar que a informalidade, ela, como eu já mencionei, todo mundo também sabe, vive na pele, ela, por exemplo, não abarca esse trabalhador em casos de doença, em casos, né, de férias, 13º. Então, essa qualidade vai caindo. Tem um outro dado também que eu acho que é interessante a gente pensar no que se refere à qualidade do trabalho, que é quanto que é o rendimento básico, né, real do brasileiro. A gente tem um dado que aproximadamente a gente está hoje em R$ 3.300 como um salário médio do brasileiro, e a gente sabe que, infelizmente, essa não é um montante de dinheiro que a gente consegue dar uma qualidade de vida digna para o trabalhador. Então, a gente precisa pensar em qualidade de trabalho, nessa classificação entre mercado formal e informal. A gente precisa pensar em qualidade de trabalho em quanto tempo, inclusive, o trabalhador fica procurando emprego, que isso também tivemos um saldo, uma perspectiva positiva nesse último ano de 2023, e também, por fim, temos que pensar no rendimento do trabalhador. É um pouco isso. Temos alguns desafios que estão colocados, mesmo que a taxa de desemprego chegou a patamares, por exemplo, de janeiro de 2015, né, um período ali anterior ao golpe da presidenta Dilma, a gente teve essa qualificação no mercado informal mais acelerada do que o mercado formal. E a PNAD trimestral, professora, reforçou ali alguns problemas estruturais aqui do nosso mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem um mercado muito machista, com racismo estrutural. Qual a sua opinião sobre isso?
Eu gosto muito de pensar o mercado de trabalho brasileiro como um reflexo da sociedade brasileira, né? Não é uma bolha à parte o mercado de trabalho brasileiro. Assim como o mercado de trabalho brasileiro reflete, por exemplo, o crescimento e o dinamismo da economia do país, o mercado de trabalho brasileiro também vai refletir a política, a história e a economia do país. Se a gente tem um dos 5 piores países para se nascer mulher, se a gente tem um país no qual tem uma história pendente de reparação racial, isso também vai se refletir no mercado de trabalho brasileiro. E aí, eu acho que é importante a gente pensar qual é a base dos empregos no Brasil para a gente tentar entender também por que isso que Débora mencionou, por que a gente tem uma diferença, sim, racial e temos uma diferença, sim, também de gênero nesse mercado de trabalho, nas pessoas que estão trabalhando, né? Acabou de sair, por exemplo, esse dado de 7,6% do desemprego no país, o que é muito importante, como eu mencionei, vocês também mencionaram, a gente tem uma queda, né, em relação ao mesmo período no ano anterior. Só que, veja, a taxa de desemprego de mulheres negras, ela está aproximadamente em 11%. Então, você tem uma média nacional de 7,6%, mas você tem uma média caracterizada para as mulheres negras de 11%, que é muito acima, né, desses 7%. Enquanto, por exemplo, homens brancos têm uma média de desemprego de 5%. E aí a gente está num recorte específico, né, de raça e específico de gênero. Quando a gente vai, por exemplo, na informalidade, quem são os trabalhadores que majoritariamente estão na informalidade no nosso país? Já fiz aquela classificação do norte e do nordeste do país, que é muito importante a gente pensar também, mas vamos pensar em agora gênero também e raça. Majoritariamente, quem está no mercado informal no nosso país são trabalhadores negros. Então, do montante de trabalhadores negros, aproximadamente 41%, 42% está na informalidade. E, por fim, vamos pensar um pouco também nessa renda média do trabalhador. Mencionei aproximadamente 3.300 de renda média do trabalhador. Vamos fazer um recorte também de gênero e raça para entender qual que é a renda média, por exemplo, de um homem branco, que é aproximadamente R$1.000 a mais do que a média nacional, ou seja, a gente tem uma média nacional de 3.300 e o homem branco tem uma média nacional de rendimentos de 4.300. E a mulher negra? A mulher negra tem uma renda média nacional de aproximadamente R$1.950, R$2.000 e os homens negros de aproximadamente R$2.500. Então, veja, os homens e as mulheres negras, eles não atingem o patamar de renda média nacional. Voltando ao começo da minha resposta, que tem total relação com a sociedade brasileira, né? O mercado de trabalho, ele necessariamente vai refletir como está estruturada o nosso país em relação à história, política e economia. Ótimo. E só para a gente finalizar, um último pitaco que eu queria saber de você, assim, que você acha que deve ser as condições, assim, qual que você acha que deve ser a prioridade agora para a melhora do emprego, para a gente realmente ter, de fato, um mercado de trabalho com maior qualidade? Bom, tendo em vista todos os nossos direitos trabalhistas adquiridos, obviamente que o perfil de trabalho que vai trazer essa qualidade e essa garantia também de renda, uma garantia que você vai ter o salário, né, que a informalidade, por muitas vezes os trabalhadores informais não sabem, agora vai virar o mês, por exemplo, amanhã né, e aí é uma nova corrida para você conseguir 30 dias aí ter o seu salário. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, o trabalho formal, com todos os direitos estabelecidos, é algo muito importante para a gente, enquanto sociedade brasileira, almejar. No entanto, eu acho que é importante a gente entender também que essa não é necessariamente a característica da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Comentei no início da entrevista, de cada 10, aproximadamente 4, 5 trabalhadores estão no mercado informal, tem a característica de gênero e de raça e de territorialidade no Brasil maior. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode negar o trabalho informal. Se, por um lado, a gente tem, sim, a formalidade como uma meta, por outro lado, a gente também tem que ter uma responsabilidade social e governamental, obviamente, de qualificação do trabalhador informal, né? Não dá, ou seja, para fingir que eles não existem. Eles existem, eles estão na base da pirâmide, eles são majoritariamente mulheres e homens negros e, enquanto sociedade, a gente precisa almejar
que esse trabalho informal também tenha algum tipo de arcabouço de direitos e de garantias para esse trabalhador, porque você está, se a gente não conseguir isso enquanto sociedade, você está desresponsabilizando o próprio Estado no que se refere à qualidade de vida e qualidade de trabalho dessa população que está no mercado de trabalho informal. Ótimo, Karina. Queria agradecer a sua presença. Mais uma vez, uma ótima entrevista aqui que a gente teve nesse horário. E sua palavra final para dar o tchau para a nossa audiência. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Acompanho sempre o programa. Espero que esteja mais vezes com vocês. Obrigada e boa semana a todos. Obrigado, Karina. É só a primeira, fica tranquila, tá? Vamos agora, então, falar então da Petrobras aí, já emendar com a minutinhos aí de programa, né? Então, vamos então, já fala da Petrobras e já emenda aí, porque não tem como explicar a abertura de mercado sem entender o que aconteceu aí com a Petrobras ontem, né? E não tem como falar do nosso mercado também sem passar por esse ponto. Porque ontem foi ali um dia muito ruim para a Petrobras, então como vocês estão vendo aí na manchete, foi uma fala do Jean Paul Prats sobre dividendos, o mercado estava bastante ansioso, esperando muito aí o posicionamento da Petrobras em relação a dividendos extraordinários, e a gente teve uma fala do Jean Paul Prats que foi contra o que o mercado gostaria, que ele gostaria de ouvir, na verdade, e isso fez com que o mercado fosse contrariado, e aí a gente teve a queda que a gente teve ontem, que no pior momento do dia, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 6%. Eu montei um gráfico aqui, eu vou passar bem rapidamente por ele, porque eu acho que isso ajuda muito a entender essa cabeça do mercado e por que ele reagiu tão mal à fala do Jean Paul Prats. Porque primeiro a gente tem que entender o que o Jean Paul Prats falou. Ele falou que a gente está num momento da Petrobras que se almeja a transição energética, que se almeja realmente que o objetivo é o investimento, e isso, né, fez com que quem colocasse em dúvida. E aí, quando eu falo investimento, gente, eu estou falando de realmente investimento real ali, do lado real, de aumentar a capacidade produtiva, de ter ali inovações. Então, a gente está falando desse tipo de investimento. E quando ele fala sinaliza que a prioridade da Petrobras nesse momento é essa, o mercado automaticamente entende que ele vai receber menos dividendos ou que ele não vai receber os dividendos extraordinários que ele estava esperando. E aqui a gente vê nesse gráfico um mercado muito mal acostumado com o pagamento de dividendos, né? Então, de um lado, a gente tem o lucro líquido em bilhões, tá? Em bilhões de reais, que é essa coluna verde para quem está assistindo, e do outro a gente tem os proventos que foram pagos aí ao longo dos anos. E o que a gente viu ali de 2020 para frente, né? Então, em 2019, a gente teve ali um lucro líquido de 40 bilhões e uma distribuição de proventos de 10,58 bilhões ali, que caracterizou 26,35% de payout. O que é o payout? É o quanto a empresa pagou ali de dividendos, de proventos em relação ao lucro. E aí, a partir de 2020, né, a gente vê um movimento curioso, mas é um movimento até que a gente consegue entender o porquê que ele aconteceu, de um pagamento de dividendos, inclusive, muitas vezes acima do lucro líquido. Então, olha que 2022, que foi o máximo aí nos últimos 5 anos, a gente teve a Petrobras distribuindo 152% de payout. Então, ela distribuiu praticamente 50% a mais do que ela lucrou, tirando ali até alguns caixas e alguns fluxos que a gente tinha de anos anteriores. E aí, por que a gente vê a Petrobras fazendo isso? Porque uma empresa que distribui 150% de dividendo não reinveste. Então, esse é um primeiro ponto. Então, já começa ali um sucateamento de uma empresa estatal. Ponto 2, que a gente não pode esquecer, ano eleitoral. Né? E foi nesse ano, justamente, que a gente teve aquela barriguinha daquelas receitas extraordinárias ali do governo, até para equilibrar contas. Então, aqui a gente tem 2 pontos bem importantes, que é o não reinvestimento na própria companhia e essa distribuição que parte e volta ali para o governo como receitas extraordinárias no ano eleitoral. Então, aqui é movimento que, inclusive, agrada muito o mercado. No ano de 2023, esse payout cai para 61%, e aí Jean Paul Prats fala que quer reinvestir, né, que quer começar a ter ali uma política realmente de investimento e que vai focar na transição energética, e o mercado automaticamente pensa que ele vai receber menos dividendos e que pode ser que não tenha ali aquela repetição, e eu espero que realmente que não tenha, desse payout acima de 100%. E aí o mercado fica contrariado, porque o objetivo do mercado é o lucro, é o dividendo, e ali no menor prazo possível. Uma transição energética é um investimento que leva tempo para maturar.
Então o mercado ficou muito contrariado. Ontem as ações da Petrobras foram ali derrubadas por isso, e aí eu não atribuiria a fala do Jean Paul Prats, porque a fala do Jean Paul Prats está muito alinhada com os objetivos da Petrobras, mas ela está desalinhada com os objetivos do mercado. Então aqui eu acho que é um ponto bem importante para a gente frisar, né, por que o mercado reagiu tão mal a essa fala. E aqui a gente tem esse retrato desse pensamento, inclusive um pensamento muito raso do mercado em relação à Petrobras, que quer explorar o máximo dos lucros aí da companhia e não quer que ela reinvista, quer que venha ali para o bolso dele. E agora a gente vai então para a abertura, explicado isso, né, porque hoje a gente tem um Ibovespa ainda em queda. O Ibovespa na abertura estava até com uma queda ali mais desacelerada, em torno de 0,5%. A gente teve a aceleração dessa queda e muito disso vinha da expectativa pelo índice de gastos de consumo pessoal dos Estados Unidos, que poderia mexer com os rendimentos das treasuries. Então, como o mercado aqui já estava com uma abertura negativa, refletindo ali essa incerteza em relação ao PCI, em relação ao índice de gastos com consumo pessoal, no comecinho do dia, as treasuries elas estavam acelerando. Então, o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, as expectativas dos juros futuros de lá, estavam acelerando, estavam subindo na expectativa dessa divulgação. A divulgação aconteceu 10h30, ela veio dentro do esperado, não trouxe surpresas e mostrou desaceleração ali em relação ao mês anterior. Então, isso trouxe uma calma para o mercado, a gente já começa a ter o arrefecimento desses rendimentos de treasury, e então por isso a gente vê o mercado dos Estados Unidos, o mercado estadunidense, abrindo em alta aí de 0,5%. Mas esse otimismo não chegou no Brasil. Então, a gente tem outras questões importantes aí em relação ao nosso mercado de realização de ganhos. O Ibovespa ele subiu muitos dias consecutivos, deu uma estirada essa semana e aí teve realização ontem e deve continuar tendo hoje em menor escala. O que a gente tem também é o dólar aí subindo em relação, se fortalecendo em relação ao real, ainda muito refletindo essa realização e saída de recurso estrangeiro da nossa bolsa. Então hoje a gente deve ter um dia ainda em tendência negativa, seguindo a tendência de hoje, mas o fôlego de Nova York pode até limitar um pouco essa queda agora com a abertura dos mercados nova-iorquinos. Chegou o dia, Débora. Hoje, lançamento de produto novo aqui da firma, Empreendedor Mestre aí. Vocês estão cansados dos coaches? A gente já livrou você dos coaches financeiros, todos aqueles parentes famosos aí que ficam enganando vocês. Agora a gente vai livrar vocês também dos coaches de empreendedorismo. O Eduardo Moreira vai dar uma aula hoje inaugural maravilhosa, mostrando aí todos os conceitos básicos sobre empreendedorismo, às 8 horas da noite. No YouTube. Então, clica aqui no link, já se inscreve. E lembrando, hein, aquela promoção ainda continua. Os 50 que conseguirem chamar mais gente, até porque você vai lá, clica no link e vai aparecer aí para vocês aí um linkzinho para vocês passarem para seus amigos, para o cachorro, para o gato, para o parente, para o vizinho, para todo mundo. Você vai lá, passa, e quanto mais você conseguir chamar de gente, mais você tem a chance de ganhar uma bolsa de estudo. Os 50 que mais chamarem gente para essa live de hoje vão ganhar uma bolsa de estudo para isso. Então, vale muito a pena. E até quem conseguir chamar 50 pessoas, mesmo que não for contemplado com a bolsa, vai ganhar um brinde exclusivo aí, que vai ser o livro do Eduardo Moreira, o e-book do Eduardo Moreira, não é um livro físico, é o e-book, né? Lembrando isso, então, tem prêmio para todo mundo. Eduardo Moreira, a vida é sua, custa R$25 aí o livro físico, aí, mas a gente vai dar de graça o e-book para vocês conseguirem essas 50 pessoas. Então, gente, vá lá, se inscreve que vai ser imperdível. Então, vamos passar agora também já para o nosso vizinho, William De Luca, né? Vamos passar para ele, porque os rolezeiros estão ansiosos do chat hoje, desde antes do nosso programa. Então, o pessoal está esperando muito. Vocês vão ficar agora com o William De Luca. Amanhã a gente está de volta, amanhã é sexta-feira, dia de divulgações importantes, né? Então, amanhã a gente tem PIB, né? Amanhã sai o PIB, amanhã é dia, hein? Amanhã tem muita coisa para a gente trazer para vocês. Então, um beijo, até amanhã. Fiquem com o William De Luca. E à noite, com a aula da nossa aula inaugural do Empreendedor Mestre. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Hoje chegou o grande dia da nossa aula inaugural do nosso novo programa de formação Empreendedor Mestre. Se você já está inscrito ou inscrita para participar da aula, fica atento que 1 hora antes de começar a aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos que vão ser aprofundados ao longo do curso, 1 hora antes dessa aula vai chegar um link no e-mail que você usou para se inscrever, para você clicar e participar da aula. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Clique agora no botão aqui embaixo, saiba mais,
e se inscreve, vamos participar. É de graça e todo mundo precisa, porque se com as ferramentas já não é tão fácil, sem as ferramentas é quase impossível.